TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar. Olá, boa tarde. Hoje é dia 30 de julho e hoje nós vamos noticiar para você. Papa Leão XIV alerta contra a diminuição da dignidade humana na era da inteligência artificial. O governo federal quer acabar com a obrigatoriedade de aulas em autoescolas para tirar CNH. FMI aumenta de 2,8% para 3% a previsão do crescimento global para 2025, apesar das tarifas de Trump. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz acreditar em um sinal maior de interesse dos Estados Unidos para negociar tarifaço de Trump. Brasil vai fechar o cerco dos minerais raros? O presidente Lula toma decisão que pode mudar tudo. Empresários dos Estados Unidos e senadores brasileiros discutem tarifas de Donald Trump em reunião fechada. O Boa Tarde Mundo já está no ar a partir de agora. Rodovieta, Boa Tarde Mundo no ar, seja bem-vindo, você que chega aqui ao nosso telejornal, boa tarde novamente, aqui é Boa Tarde Mundo, programação da TV Mundial durante as tardes. A gente já começa o BTM de hoje falando que o Papa Leão XIV fez um apelo ontem para proteger a dignidade humana no mundo digital enquanto enfrenta o desafio da IA, na primeira missa celebrada pelo Vaticano para influenciadores católicos. Leão XIV fez um apelo nesta terça-feira pela proteção da dignidade humana no mundo digital. Durante a primeira missa dedicada a influenciadores católicos no Vaticano, o Papa alertou para os desafios trazidos pela tecnologia e pediu que ela nunca seja usada para diminuir o valor das pessoas. O sumo pontífice americano-peruano mencionou o tema no momento em que milhares de jovens católicos estão em Roma esta semana para o Jubileu da Juventude do Vaticano. A celebração coincide com a intensificação da Igreja Católica em tentar promover sua mensagem através de plataformas online em um contexto de diminuição na frequência de fiéis à Igreja. De acordo com o Santo Padre, nada do que vem do homem e de sua criatividade deve ser usado para minar a dignidade dos outros. Ele pediu ainda ao mundo que proteja a capacidade humana de ouvir e falar na nova era da inteligência artificial. Os jovens receberam o Papa em sua chegada com gritos e aplausos, tirando fotos com seus celulares. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou uma medida estratégica que pode mudar o futuro do Brasil na disputa global por minerais raros e insumos essenciais para a tecnologia de ponta. O que está em jogo? Como essa decisão pode impactar a economia e soberania nacional e até a disputa entre potências como Estados Unidos e China? Assista a reportagem. O governo Lula prepara um movimento estratégico para reforçar a soberania do Brasil sobre os chamados minerais críticos, insumos essenciais para tecnologias de ponta, como baterias e semicondutores. Durante a inauguração da usina termoelétrica GNA 2, no Porto de Açu, no Rio de Janeiro, o presidente anunciou a criação de uma comissão especial para mapear e avaliar os recursos minerais do país, em meio ao crescente interesse global, especialmente dos Estados Unidos, por essas matérias-primas. Apenas 30% do território nacional foi explorado em seu potencial mineral. Lula defendeu que, embora empresas possam ser autorizadas a pesquisar, a venda de áreas ou minérios dependerá de autorização governamental, reforçando que a riqueza pertence ao povo brasileiro. O anúncio ocorre enquanto o país discute uma política nacional dos minerais críticos que deve unificar propostas do Executivo e do Legislativo para criar um marco regulatório robusto até novembro de 2025. O tema ganhou força diante da disputa geopolítica envolvendo os Estados Unidos e a China, que hoje domina a produção mundial desses insumos estratégicos. Nos bastidores, a iniciativa é vista como um passo para consolidar o papel do Brasil na transição energética global e reduzir a dependência externa em setores estratégicos da economia.
Seguimos aqui com o Boa Tarde Mundo e agora mudando de assunto, o FMI aumentou a previsão de crescimento global para esse ano de 2025. Apesar da guerra tarifária imposta por Donald Trump, a projeção foi atualizada de 2,8% para 3%. A economia global vai crescer 3% este ano em vez dos 2,8% previstos em abril, uma boa notícia em meio ao tarifaço de Donald Trump. As projeções atualizadas do Fundo Monetário Internacional foram publicadas nesta terça-feira, mas o FMI afirmou que a incerteza permanece apesar da pausa nas tarifas mais altas planejadas pelos Estados Unidos para seus parceiros comerciais, que expira em 1º de agosto. Desde abril, Washington firmou acordos com o Reino Unido, Japão, Vietnã, Indonésia, Filipinas e União Europeia. Mas muitos de seus parceiros comerciais correm contra o tempo até sexta-feira para evitar o aumento das tarifas, que são de 50% para o Brasil e 30% para o México. Na última atualização de seu relatório anual, o FMI, com sede em Washington, estima que a economia mundial crescerá 3%. O número é 0,2 ponto percentual superior às previsões de abril, mas abaixo do crescimento observado em 2024, de 3,3%. Empresários de grandes multinacionais americanas se reuniram a portas fechadas com senadores brasileiros em Washington para discutir as tarifas impostas por Donald Trump. No encontro, pediram cautela ao Brasil e sugeriram estratégias para reduzir as tensões comerciais, como investimentos nos Estados Unidos e pedidos de exceção pontuais. Empresários de algumas das maiores multinacionais norte-americanas se reuniram a portas fechadas com senadores brasileiros em Washington para discutir as tarifas impostas pelo governo de Donald Trump ao Brasil. No encontro, os executivos recomendaram que o Brasil evite retaliações, avaliando que o presidente norte-americano tende a endurecer ainda mais caso isso ocorra. A orientação foi para que o país apresente compromissos de investimentos de longo prazo nos Estados Unidos, seguindo o exemplo de blocos como a União Europeia e o Japão, que já adotaram a estratégia para reduzir tensões comerciais. Também foi sugerido que os pedidos de exceção às tarifas 50% sejam pontuais e de interesse direto norte-americano, como no caso de produtos agrícolas e aeronaves da Embraer. Os empresários admitiram dificuldade em acessar os principais tomadores de decisão da Casa Branca, concentrando na figura de Trump, mas sinalizaram disposição para atuar como ponte em propostas de interesses mútuos. Esse vídeo foi construído com informações obtidas pelo site da CNN Brasil. A seguir no Boa Tarde Mundo, o governo federal quer acabar com obrigatoriedade de aulas em autoescolas para tirar a CNH. E também, ministro da Fazenda Fernando Haddad diz acreditar em um sinal maior de interesse dos Estados Unidos para negociar o tarifaço de Donald Trump. A gente vai para um intervalo rápido e, na volta, a gente traz essas e outras notícias. A gente volta já, segura aí. Voltamos em instantes. Há 3 anos, a TV Mundial chegou para transformar a forma como você vê as notícias. Com profissionais dedicados e apaixonados, trazemos a verdade em cada reportagem e apresentação. Nós ouvimos todas as vozes, porque cada história importa. Da política ao esporte, estamos sempre na linha de frente de mãos dadas com a informação. Nossos jornalistas se dedicam dia e noite para te manter informado. E não temos medo de enfrentar desafios para trazer a verdade na informação. Sua participação é importante. Conecte-se conosco e participe. Acreditamos no poder da informação para mudar realidades. Nosso compromisso é com a qualidade e a ética no jornalismo. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada.
Juntos construímos uma história que só está começando. TV Mundial, há 3 anos a verdade em primeiro lugar. TV Mundial, há 3 anos, o nosso prazer é te informar. Boa tarde, mundo! De volta aqui na sua tela da TV Mundial. É sempre um prazer estar à frente aqui do Boa Tarde Mundo como apresentador e é muito bom ter você como nosso telespectador. O Programa Mundial de Alimentos, uma das maiores organizações humanitárias do mundo, se juntou nesta terça-feira aos alertas internacionais de que a fome está em curso na faixa de Gaza. O pior cenário de fome está em andamento na faixa de Gaza devido à intensificação dos combates, os deslocamentos em massa e as restrições à ajuda humanitária. O alerta foi publicado nesta terça-feira no relatório Quadro Integrado de Classificação da Segurança Alimentar, IPC, na sigla em inglês. De acordo com o texto elaborado por ONGs, instituições e agências especializadas da ONU, a crise humanitária no território palestino devastado por 22 meses de guerra alcançou um ponto alarmante e mortal. O documento ainda destaca que o lançamento aéreo de mantimentos autorizado recentemente por Israel não será suficiente para reverter a catástrofe. O documento lembra que o uso de paraquedas para lançar ajuda é mais caro, menos eficaz e mais perigoso do que os envios por estrada. Apesar das críticas das ONGs, a França confirmou para os próximos dias lançamentos aéreos de ajuda humanitária sobre Gaza para responder às necessidades mais essenciais e urgentes da população civil. Nesta terça, o Programa Mundial de Alimentos, uma das maiores organizações humanitárias do mundo, se juntou aos alertas internacionais de que a fome está em curso na faixa de Gaza. Este alerta está sendo publicado hoje porque a situação piorou muito nos últimos meses. O que vimos foi uma deterioração dos indicadores de segurança alimentar e nutrição. Os indicadores de consumo de alimentos estão nos piores níveis desde o início do conflito em Gaza. E agora ultrapassaram os limites da fome na maior parte do território. No caso dos indicadores de desnutrição, eles ultrapassaram os limites da fome na cidade de Gaza. In the case of malnutrition indicators, they have exceeded famine thresholds in the case of Gaza City. Ross Smith, diretor de emergência do PMA, disse ainda que não é necessário um sistema novo de distribuição. Precisamos apenas que nos seja permitido trabalhar e alcançar as pessoas onde elas estão. Durante o último cessar-fogo, nossa organização transportava mais de 200 caminhões por dia, operando em mais de 400 pontos de distribuição. Como sabem, precisamos de uma ampla cobertura. Em maio passado, a classificação integrada de fases da segurança alimentar havia registrado 1,95 milhão de habitantes da faixa de Gaza, 93% da população, em situação de crise. Desse número, 925 mil enfrentaram uma situação de emergência e 244 mil de catástrofe. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está esperançoso por um sinal de abertura maior dos Estados Unidos ainda na próxima semana para negociar as tarifas de 50% impostas aos produtos brasileiros pelo presidente Donald Trump. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está esperançoso por um sinal de abertura maior dos Estados Unidos ainda na próxima semana para negociar as tarifas de 50% impostas aos produtos brasileiros pelo presidente Donald Trump. A medida está prevista para entrar em vigor no dia 1º de agosto. Em fala a jornalistas, nesta terça-feira, dia 29 de julho, Haddad indicou que autoridades e empresários norte-americanos relataram uma disposição maior para conversas por parte dos Estados Unidos. Em relação ao Brasil, sempre vai ser. O Brasil nunca abandonou mesa de negociação. Eu acredito que essa semana já há algum sinal de interesse em conversar e há uma maior sensibilidade de algumas autoridades dos Estados Unidos de que talvez tenham se passado um pouquinho, né? E queiram conversar. Alguns empresários estão fazendo chegar ao nosso conhecimento de que estão encontrando maior abertura lá. Não sei se vai dar tempo até dia 1º.
Mas o que importa não é essa data fatídica, não é uma data fatídica. O ministro declarou ainda não saber se as negociações acontecerão a tempo do prazo estipulado para as tarifas ficarem válidas. Contudo, para Haddad, a data não deve ser vista como um ponto final definitivo. É uma data que pode ser alterada por eles, pode entrar em vigor e nós nos sentarmos e rapidamente concluímos uma negociação. Mas está ficando mais claro agora, mais claros os pontos de vista. A relação sempre foi amistosa entre os países, então não há razão nenhuma para que isso mude. Deixar que temas alheios ao governo brasileiro, né, sejam motivo para recrudescimento assim, de tensões não faz nenhum sentido para nós. O presidente Alckmin tem feito um esforço monumental, né, de conversar com a sua contraparte. Eu acredito que eu não estou muito fixado na data, porque se nós ficarmos apreensivos com ela, nós podemos inibir que a conversa transcorra com mais liberdade, com mais sinceridade entre os dois países. Haddad destacou que um plano de proteção para eventuais impactos das tarifas foi apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com medidas voltadas à preservação de empregos. O presidente manifestou muita tranquilidade em relação ao plano de contingência. São vários cenários que foram apresentados. E ele falou, olha, eu não vou me fixar em data porque eu tenho uma relação histórica com os Estados Unidos. Eu me dei bem com todos os presidentes americanos com quem eu dialoguei. Nós estamos muito confiantes de que nós preparamos um trabalho que vai permitir o Brasil superar esse momento que não foi criado por nós, né? Um evento externo que não foi criado por nós, mas o Brasil vai estar preparado para cuidar das suas empresas, dos seus trabalhadores e, ao mesmo tempo, se manter permanentemente numa mesa de negociação, buscando racionalidade, buscando respeito mútuo. Segundo o ministro, o Brasil não irá agir com subordinação, mas vê espaço para um fortalecimento das relações bilaterais com os Estados Unidos. É papel nosso, dos ministros, né, justamente azeitar os canais para que a conversa, quando ocorrer, seja a mais dignificante e edificante possível. Não seja uma coisa como aconteceu, né? Vocês presenciaram várias conversas que não foram conversas respeitosas, né? Tem que haver uma preparação antes para que seja uma coisa respeitosa, para que os dois povos se sintam valorizados à mesa de negociação, não haja um sentimento de viralatismo, de subordinação. Então, preparar isso é respeito ao povo brasileiro, à soberania do povo. Não é questão. O presidente Lula não representa a si mesmo. O presidente Lula representa um país, né? Que tem 200 anos de independência. Então, precisa ter uma certa liturgia para que a coisa aconteça de forma apropriada. Então, esse assodamento, às vezes eu vejo pressão da oposição, vai lá, sai correndo atrás. O Bolsonaro, ele tinha um estilo muito subserviente. Isso não está à altura do Brasil. Foi o presidente mais subserviente da história do Brasil. O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou ontem que o governo pretende eliminar a exigência de aulas em autoescolas para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. A proposta, segundo o ministro dos Transportes, é eliminar a exigência das aulas em autoescolas, que hoje representa a maior parte do custo do documento. Atualmente, tirar a CNH pode custar entre 3 mil e 4 mil. O governo quer baratear esse processo e, com isso, tenta reduzir o número de pessoas que dirigem sem habilitação. Em entrevista, o ministro Renan Filho afirmou que cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem hoje sem carteira. Outros 60 milhões têm idade para obter o documento, mas ainda não conseguiram. O ministro também disse que as aulas continuarão disponíveis, mas serão opcionais. A proposta, segundo ele, não depende de aprovação do Congresso e pode ser feita por regulamentação. A gente pode fazer isso por meio de normas, sem mexer em lei. Isso tira espaço para máfias que ganham com reprovações ou cobranças indevidas. Segundo o governo, facilitar o acesso ao CNH pode ajudar quem quer trabalhar com transporte e ampliar a inclusão, especialmente de mulheres e pessoas de baixa renda. Abre aspas. Hoje, quando a família só pode pagar uma carteira, escolhe dar ao homem. A mulher fica de fora. Isso é desigual.
O ministro dos Transportes ainda não definiu uma data exata para a mudança, mas diz que o modelo deve começar a ser testado nos próximos meses. O Ministério também promete manter o controle de qualidade nos exames e garantir que só quem estiver realmente apto receba a carteira. João Pedro Coutinho, boa tarde, mundo. A reportagem foi de João Pedro Coutinho e eu agradeço pela matéria. E agora a gente vai ver o que vai ser destaque daqui a pouco, mais tarde, no Hora do Esporte, com Eduardo Pires. Acompanhe! Olá, no Hora do Esporte. Vina está de volta ao Ceará, ídolo da torcida. O meia assina até 2026 e promete reforçar o Vozão na reta final da temporada. O Flamengo não para no mercado. Emerson Royal é o novo reforço. E Samuel Lino chega com uma contratação mais cara da história do clube. Já no Fluminense, a busca é por Vitinho para substituir João Arias, que foi anunciado com o novo camisa 10 do Wolverhampton. E tem clássico histórico chegando na Premier League. Corinthians e Palmeiras pela Copa do Brasil, com Galvão Bueno na narração e comentários de Neto e Marcos. E você, sabia que a Globo já sorteou os jogos que ia transmitir? Parece mentira, mas já aconteceu. A curiosidade do dia de hoje te leva direto para 1987. Tudo isso e muito mais no Hora do Esporte. Às 18 horas, hora de Brasília. Tá lá. O Hora do Esporte é às 18 horas com Eduardo Pires. Daqui a pouquinho, ao vivo aqui na tela da TV Mundial, com muita informação do mundo esportivo, e você é nosso convidado para prestigiar. E o nosso Boa Tarde Mundo de hoje vai ficando por aqui. Agradecer a sua companhia e audiência de sempre para ver as nossas reportagens e o BTM de hoje. É só voltar o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir as nossas páginas no Instagram, @TV Mundial OFC, do nosso portal de notícias, @05 Notícias, e se mantenha bem informado. Às 18 horas tem Hora do Esporte, como eu falei, e às 21 horas tem Jornal Mundial, para você continuar bem informado do Brasil e do mundo. Uma boa tarde para você, até mais! TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar.